E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go, com bastante novidade no Empreendedor Dev, né? O código andou muito essa semana, porque esse código é usado em dois projetos, e aí o outro projeto puxou para chuchu o código do Empreendedor Dev. Vamos dar uma olhadinha aqui nas coisas que a gente colocou, né? Uma das coisas importantes que ainda estão totalmente experimentais, a nossa proteção que a gente começou a escrever contra CSRF, né? Cross-Site Request Forgery, forjar a requisição entre sites, né? A gente começou a escrever um códigozinho para prevenir isso. O nosso sistema, como ele é feito, já meio que torna muito difícil exploitar essa vulnerabilidade, mas não é 100%, então a gente quis colocar mais uma camada aí de proteção. Então se eu vier aqui, cross-site, pá, e aí a gente criou aqui no nosso session, a gente criou algumas funçõezinhas helpers, né, para ajudar nessa tarefa. A gente tem um gerador de token para gerar o token do cross-site request forgery. Falar essa palavra é difícil. E a gente tem um validador, né? A gente tem aqui um validador. E a gente já está usando em algumas telas do nosso sistema, ainda muito experimental, né? Se eu vier aqui copiar, se eu vier aqui copiar e procurar onde está sendo usado, a gente já tá usando aqui em alguns lugares do sistema, né? Vamos pegar um aqui, né? Então, antes de mandar os dados para serem trabalhados pelo template do Go, esse cara vai gerar um token, e aí esse token vai ir para o template, e o template vai inserir isso num campo oculto do formulário. E também e quando for receber o formulário, ele vai validar. E também, claro, tem a geração no token, que também faz parte do sistema para garantir que não vai vir de outro site, né? Aí aqui a gente tem, deixa eu ver outro lugar que isso esteja sendo usado aqui para demonstrar. Aqui mesma coisa, é igualzinho, né? Mesmo estilo. Mas enfim, esse código está experimental. Quem gosta da área de segurança pode dar uma olhada, ajudar a gente, criticar e etc. É só uma camada extra, porque na verdade isso a gente toma outras medidas contra esse tipo de vulnerabilidade. A gente, por exemplo, não usa subdomínios, a gente não permite que get faça qualquer alteração no estado do sistema. Então, get nunca altera dados, então isso é outra proteção importante. Que mais? Alterações só podem ser feitas por post, put. Header também não altera dados do sistema. Tem mais um detalhe que eu me esqueci agora, que faz parte dessa proteção. Bom, é claro, né? A gente só permite. A maioria dos nossos gets, mesmo o get, exige que o usuário esteja logado, porque não é para ficar aberto para a internet. E é claro, a gente usa HTTPS para tudo obrigatoriamente. Então esse conjunto todo de coisas já deixa bem difícil explorar essa vulnerabilidade. Mas bem difícil não é impossível, então a gente colocou mais um pouquinho de cérebro nisso. Mas tá experimental, precisa olhar para ver o que vai acontecer. Bom, outra coisa que a gente está estudando e vai usar no sistema, com certeza, o sistema de EAV, Entity Attribute Value, né? Entidade, atributo, valor, que a gente vai usar para ficar fácil de criar formulários.
Os formulários podem ser normalizados depois para ganhar velocidade, etc. Mas a gente vai usar esses para aprender como eles funcionam, para ganhar um pouco de experiência neles. Embora eu já tenha usado isso em outras ocasiões, em empresas que eu trabalhei, mas eu quero implementar aqui para mostrar para a galera e etc. Vamos dar uma olhada no Migration. E lá tem o nosso Migration cresceu bastante, né, também. Antes só tinha um, agora tem bem mais. E aqui vamos olhar a estrutura do EAV. E a gente criou uma estrutura meio clássica, simples, ela pode ser muito otimizada, tá? Mas a gente tem aqui workspaces. Workspaces são conjuntos de formulários. O certo seria ter mais um nível ainda, né? Ter o nível a empresa, né? Debaixo dela ter o workspaces e debaixo dela ter o conjunto de formulários. Mas a gente não precisa de tanto assim, então por enquanto fica assim mesmo. Aí a gente tem a descrição dos formulários, índices e etc. A gente tem a descrição dos campos dentro dos formulários, a ordem que os campos aparecem, qual vai ser o tipo de célula quando ele for desenhado na interface do usuário, se ele é visível ou não, e por aí vai. Isso aqui dá para crescer bastante, né? O tipo do campo, etc. A gente optou para ter alguns tipos bem tranquilos aqui, então booleano, datetime, float, int e texto. Claro, dá para melhorar muito isso, dá para ter vários tipos, mas isso daqui é meio que o core de todo o sistema, né? Tendo isso, você meio que cobriu 90% de todos os sistemas. Tem espaço para metadados, etc. E finalmente a gente tem os registros, né, que vão armazenar cada entrada no formulário. Então a gente tem os registros. E dentro dos registros, se a gente descer mais embaixo aqui, a gente tem os valores propriamente dito. E aí essa tabela de valores cresce bastante, porque é uma tabela só para ter todos os valores de todos os registros, de todos os formulários. E ela tem uma tendência de explodir de tamanho. Então você tem que ser cauteloso aí, você tem que fazer direitinho. É claro que bancos de dados modernos e tudo mais resolvem muito bem isso aqui com índices e tudo mais. Entretanto, ainda é importante tomar cuidado e cuidar bem do sistema, etc. Enfim, isso daqui a gente vai falar muito conforme a gente for implementando. Por enquanto a gente só tem a estrutura mesmo, que é claro, pode mudar bastante porque a gente está moldando o nosso sistema, né? Bom, outro recurso interessante que surgiu, na verdade a gente já usou isso outras vezes, já falamos disso no grupo de estudo, mas outro recurso interessante que vem de graça no SQLite, você pode usar quanto você quiser, é o Full Text Search, que o SQLite já traz isso por padrão, então se você usa SQLite você já tem isso, que nós vamos usar para fazer pesquisas dentro de alguns pontos do sistema que são interessantes. Então, por exemplo, se eu vier aqui rodar o sistema, go run, esse aqui é melhor demonstrar do que fazer, né? E eu vou abrir aqui um navegador e vou, né? Já estou acessando o sistema, eu vou para o sistema de arquivos, que aliás é outra novidade, tá? É novo também o nosso sistema de arquivos. Deixa eu fazer o upload aqui de um arquivo, selecionar, pegar qualquer imagem aqui. Teste de imagem. E beleza, ele já colocou uma categoria, eu vou colocar outra categoria que é prompt. Pronto. E vou salvar esse arquivo. Olha lá, né? Ele já salvou no nosso sistema de arquivos. Vou colocar mais um aqui, né?
Deixa eu pegar qualquer coisa aqui, deixa eu ver. Eu vou pegar esse aqui que é um de áudio, né? Mesma coisa, teste de áudio. E vou colocar aqui áudio. E beleza, né? Salvei aqui. Esse sistema usa Full Text Search para encontrar coisas tanto no nome do arquivo, como na descrição, como nas tags. Então eu só preciso digitar. Por exemplo, esse aqui no arquivo era sirene de ataque aéreo, né? Então eu começo aqui com air. Deixa eu colocar aqui, né? Olha lá, né? Ele já filtrou e me mostrou só o que tem, o que casa com air. Aí, por exemplo, deixa eu ver aqui outro. O outro arquivo é icon, né? Icon. Olha lá, ele tem parte do nome é icon, ele já achou lá que parte do nome é icon. Enfim, deixa eu ver alguma tag aqui. Prompt. Olha lá, né? Ele filtrou também. Enfim, isso já está funcionando, é bem legal e é bem fácil de usar o Postgre não. O Postgre também tem isso, tá? Mas você tem que fazer um pouquinho mais de configuração. O SQLite vem com esse recurso por padrão, é só usar. Outra coisa legal que a gente tem aqui é o seguinte, nós também caprichamos bastante no nosso sistema de cache. Se eu pegar aqui, vou inserir a mesma imagem mais uma vez aqui, só para ter ela mais uma vez. Né? O nosso sistema de cache está bem agressivo, de propósito, né? A gente quer isso. Principalmente para arquivos, não tanto para página, mas para arquivos o nosso sistema de cache é bem agressivo. Então, se eu vier aqui colocar network, né? Vou fechar um pouquinho aqui. Se eu der um refresh aqui, ó, a primeira vez ele cacheou um pouco mais, mas se eu fizer de novo, ó, nota só que muitas das coisas, tudo que é arquivo aqui, muitas das coisas, ele simplesmente não gastou nada, zero. Porque a gente fez todas as configurações para ele pesquisar primeiro no header, a gente avisou, a gente compara a tag, né? A gente fala para o navegador qual que é a tag do arquivo e depois o navegador mesmo traz a tag do arquivo de volta e aí a gente compara ela e aí avisa para o navegador, fala, olha, não houve mudança, pode usar, e aí o navegador fala assim, bom, beleza, já tem no cache, é só usar e, enfim, isso torna as páginas bem mais rápidas porque não vai ter tráfego quase nenhum e, claro, depois que o sistema tiver mais funcional, depois que a gente tiver mais coisas, a gente vai trabalhar no cache da página mesmo. Por enquanto, a gente não está se importando com o cache da página. O cache de arquivos era uma coisa para se importar, então a gente já fez. Claro que vai ter sempre um cara aqui que nunca vai acabar de baixar, porque ele é o nosso sistema de eventos, né? Lembra que a gente viu nosso encontro da semana passada? O sistema de eventos continua aí, continua funcionando. Nessa tela, por exemplo, ele vai ser usado para quando você tiver uma outra tela, ou você tiver num tablet, no celular, e você mandar um arquivo, ele avisar para os outros navegadores conectados que houve uma mudança, né? Houve um arquivo adicionado, e ele tem que dar um refresh na lista de arquivos. Então, quando você mandar um arquivo numa máquina ou numa outra janela do navegador, as outras vão saber e vão já ter o arquivo ali disponível e etc. Enfim, detalhezinhos, coisas divertidas e que estão crescendo o nosso código lá, nós estamos andando bem com o projeto. Bom, é isso, galera. Agora nós vamos voltar para o bate-papo e vamos falar dessas coisas e de muitas outras coisas. Hoje a gente já falou de hardware, de preço de periféricos e vamos falar ainda de muita mais coisa. E é isso, galera.
Até mais para vocês.